Já que o Survivor Series vai se aproximando, então vamos falar aqui sobre as melhores lutas tradicionais de 5 contra 5 que já tivemos no Survivor Series. Segundo eu, claro, né? Segundo um Zé Mané aqui, quais as lutas que eu considerei as melhores. E eu juntei aqui vários motivos, rivalidades aqui, a qualidade da luta, o resultado e etc, né? E bom, cara, um Survivor Series que sempre tem que estar na lista, obviamente, é o Survivor Series de 2001, onde nós tivemos lá o time da WWF contra o time da Aliança, né? Então a gente ali teve um Survivor Series onde tinha praticamente ali o time do Shane contra o time do Vince McMahon ali, né? Essa aqui é a verdade, meio que era uma espécie ali de briga de família que estávamos tendo na época em questão, já que a WWE ali, no caso a WWF, tinha acabado de ter diversos superstars da WCW que havia falido, que havia sido comprada pela WWF, chegando ali alguns deles, né? E meio que o Shane na época tinha dito que ele comprou a WCW, então a WCW estava no seu nome. E a partir dali começou toda uma rivalidade. E também de um lado nós tínhamos Stone Cold Steve Austin contra The Rock, que era uma rivalidade que vinha há muitos anos e meio que também foi o pilar dessa caminhada aí rumo a esse combate no Survivor Series. E cara, os times também na época eram times muito fortes, né? O da WWF, por exemplo, tinha o The Rock, então tipo, dispensa comentários. Chris Jericho, sensacional. Undertaker, Kane e Big Show, olha esse time. E quase todos eles no auge, né? O Kane nem tanto, o Kane viria a voltar a ficar forte mais em 2004, na verdade. E o Big Show sim, estava muito bem na época, tanto que um tempinho depois ele já era campeão mundial. O Undertaker dispensa comentários, o Jericho, The Rock, então um timaço. Do outro lado a gente tinha o Stone Cold Steve Austin, tipo, caraca, né? Tão forte contra o The Rock. Kurt Angle, que também na época voava, tanto que viria a ser main event, viria a ser campeão mundial ali com o passar do tempo. Booker T, que veio da WCW e era um grande nome na época. Rob Van Dam também, que voava, cara, voava demais. O pessoal sempre diz, inclusive, que o Rob Van Dam foi um dos nomes menos bem aproveitados pela WWE ali, porque poderia ser muito mais do que foi. E o Shane McMahon, que assim, ok, comparado com os outros nomes nem é grande coisa, mas é o Shane, né, cara? O Shane é ali um cara que sempre fez umas loucuras ali no ringue, era chamativo e estava envolvido na storyline, então fazia sentido, né? E assim, teve muita interferência durante essa luta, teve traição, teve invasão, foi uma bagunça, lembrando até o que foi o Survivor Series de 2014, que a gente vai falar daqui a pouco, que claro que tá nessa lista. E no fim das contas o time ali da WWF venceu, o Vince McMahon venceu, ficou feliz pra caramba, o The Rock derrotou o Stone Cold. Foi épico, né, cara? Foi épico, foi um dos Survivor Series assim mais marcantes. Um Survivor Series que eu gosto muito é o Survivor Series de 2005, cara, que a gente teve Raw vs SmackDown, né? Raw contra SmackDown, ele durante um tempo aconteceu em outro pay-per-view antigo da WWE, não necessariamente em todos os Survivor Series igual é ultimamente, né? Mas ainda assim esse 2005 foi muito bom, né? A rivalidade construída para esse combate e também as eliminações, cara, foi um Survivor Series de eliminações muito épicas. Acho que quase todas as eliminações ali foram aquele tipo de eliminação que convenceu, sabe? Porque meio que no Survivor Series, às vezes, rolam umas eliminações muito rápidas, umas eliminações assim muito estranhas, muito bobas. Eles acabam focando em 3 ou 2 superstars que estão na luta, e eu acho isso muito ruim, né? E aí você tinha no SmackDown um time com Batista, Rey Mysterio, JBL, Bobby Lashley e Randy Orton. Cara, olha esse time. Olha esse time, cara. O Batista, Rey Mysterio, JBL, Bobby Lashley e Randy Orton. É um timaço, cara. Você tá falando do Batista ali que naquele ano ganhou o Royal Rumble, ganhou o Mundial. Rey Mysterio que naquele ano ganhou o Mundial, se não estiver enganado foi nesse ano. JBL que naquele ano foi campeão mundial e tinha perdido na WrestleMania pro John Cena. Bob Lashley, que até hoje não ganhou o Mundial, mas também era um nome importante muito em 2005, 2006, 2007. E o Randy Orton, que estava se tornando ali uma lenda com os tempos, ali desde o início, aquele gimmick de Legend Killer. No time do Raw, a gente tinha o Shawn Michaels, que era o principal nome. Tinha o Kane, que na época vinha bem até o Kane. O Big Show também estava lá. O Big Show sempre esteve bem. Carlito e Chris Masters, né?
O Carlito, muita gente gosta dele, leva ele muito a sério. Eu acho que o Carlito, assim, não foi um Star Power, mas ok, na época ele tava até que interessante ali, chegava em final de Elimination Chamber. E o Chris Masters, ele era o homem poderoso das mãos, né? E o decorrer da luta é muito legal, as eliminações combinaram ali para eliminar o Batista, por exemplo, que já estava lesionado. E aí chegou o momento onde o Shawn Michaels ficou sozinho, né? Todo o time ali tinha sido eliminado, sobrou só o Shawn Michaels ali para enfrentar a equipe do SmackDown, que estava muito entrosada. Só que ele sozinho vai eliminando ali Rey Mysterio, elimina ali também o JBL, e aí acabou que no final era ele contra o Randy Orton, né? E parecia que ele ia fazer algo épico ali. Mas aí os caras já eliminados foram lá atrapalhar o Shawn Michaels e com isso o Randy Orton aproveitou e como sempre aquele RKO ali improvisado foi e derrotou ali então o Shawn Michaels, né? E aí dessa forma a vitória do time SmackDown. E aí foi legal que tipo todo mundo foi lá comemorar do SmackDown junto com o Randy Orton. Isso que eu achei interessante, né? Foi o time todo, não foi só quem sobrou no final, foi todo mundo lá vibrar. Eu gostaria muito que atualmente rolasse isso também, né? Quando uma equipe vencesse. Foi bem emocionante ali, vitória do SmackDown. Eu achei, assim, um negócio épico, um negócio incrível. Um dos Survivor Series mais legais, assim, de uma brand contra a outra, com certeza é esse. E aí, quando a gente fala de Survivor Series, eu acho que a maioria da geração Fox lembra do Survivor Series 2014, né? Um dos, se não o primeiro pay-per-view que essa geração começou a assistir. E cara, tivemos lá, claro, o time do John Cena contra o time da Autoridade, né? E o que falar? O que falar dessa luta, cara? Teve de tudo. Os times eram muito legais lá. O time do John Cena tinha ele, o Ziggler, o Big Show. Aí tinha o Ryback ali, que inicialmente parecia que ia estar no time da Autoridade e acabou saindo depois ali. Teve uma época que tinha o Sheamus lesionou também, não poderia estar aí nessa equipe. Aí no time da Autoridade você tinha o Mark Henry, que foi eliminado rapidamente. Você tinha o Luke Harper, que na época estava muito bem também, depois que saiu da White Family. Você tinha o próprio Seth Rollins, Mr. Money in the Bank. Você tinha o Kane ali. E, cara, as eliminações estavam legais, as interferências ali. O Triple H e a Stephanie lá de fora fazendo uma função ali muito boa emocionalmente, sabe? Sempre vendendo a ideia de, meu Deus, se a gente perder já era, já que a estipulação era essa. Se o time da Autoridade perdesse, a Autoridade saía da WWE. E se o time do John Cena perdesse, todo mundo era demitido do time dele. Só que, menos ele, né? Pra ficar com esse gosto amargo nas costas, né? De que todo mundo tinha sido demitido em seu lugar. E, assim, épico demais, né, cara? Aí, claro, chega um momento onde o time da Autoridade tá melhor. O Big Show vê o Ziggler nocauteado lá de fora, vê o John Cena se matando pra levantar. Ele vai lá e faz um KO Punch no John Cena, fazendo o John Cena ser eliminado. Vai lá, cumprimenta o Triple H e fala, ó, é nóis, tô na Autoridade, desisto, vocês venceram, já era, não quero me prejudicar, não quero ser demitido, eu tenho contas pra pagar, tenho um boleto pra pagar. E né, todo confiante ali que, pô, só sobrou o Ziggler, né? O que o Ziggler vai fazer? Na época o Ziggler tinha perdido o título ocidental, inclusive, tava perdendo pra caramba, né? Muitos apostavam que seria o primeiro eliminado. E acabou que ele foi lá, eliminou o Luke Harper, eliminou o Kane. E aí, sobrando o Seth Rollins, eles fazem um final de luta incrível ali, um fazendo finisher no outro, o Ziggler dando vários kickouts, o Ziggler várias vezes podendo vencer o Seth Rollins, aí o Ratinho Jararaca interferindo, o juiz sendo puxado, o Triple H vindo e batendo no juiz, teve que apelar, teve que fazer um pedigree no Ziggler, e quando parecia então que o Seth Rollins venceria com essa ajuda do Triple H, toca a música do Sting, e o Sting ainda faz sua estreia na WWE, o Sting vem e ataca o Triple H e coloca o Ziggler em cima do Seth Rollins. E o Ziggler vence a luta. O time do John Cena vence a luta com a estreia do Sting ainda. Então, tipo, misturou um monte de coisa ao mesmo tempo. Ficou muito emocionante, cara. Teve eliminação rápida, teve combate bom, teve traição, teve remontada, podemos dizer assim. Teve estreia, teve interferência. Cara, teve de tudo. E aí no final, ainda o mais épico é ver a Stephanie gritando de desesperado. O Triple H chorando ali. Cara, eles venderam uma emoção sensacional durante essa rivalidade e essa luta. Pra mim, é o Survivor Series preferido meu, sabe? Da lista aqui é o meu preferido de todos. E aí, um Survivor Series recente que eu também gostei muito de assistir foi o Survivor Series de 2016, que a gente teve Raw contra SmackDown. Quando a gente voltou a ter Raw contra SmackDown, né? Porque a gente ficou muitos anos aí quando não tinha mais brands e não tinha mais essa briga, né? Então, meio que ficava assim a dúvida, pô, bem que podia ter aí a separação de brands e ter aí
um combate assim, nesse estilo. E teve, cara, teve lá SmackDown vs Raw. A rivalidade foi muito legal e os times foram muito bem distribuídos, né? Você teve lá no time do SmackDown o AJ Styles, que estava sendo o nome do SmackDown em 2016. O Ambrose, que eu não lembro se ele era... Não, ele não era campeão mundial ainda, né? Porque ele já tinha perdido pro AJ Styles, mas estava na disputa. Você tinha o Shane McMahon ali, que era o comissário do SmackDown e entrou na luta ali. Mas, enfim, é um nome interessante, tem o comissário que tá liderando. Você tinha o Randy Orton, que, é o Randy Orton, e o Bray Wyatt, que na época também ele tava com uma aliança com o Randy Orton. Fora o James Ellsworth do lado de fora, né? E aí no time do Raw, você tinha o Kevin Owens, campeão universal, incrível. Chris Jericho. E detalhe, era no Canadá esse Survivor Series, então o Kevin Owens e o Chris Jericho super apoiados. Você tinha ali o Roman Reigns, Braun Strowman e Seth Rollins. Então era duas super equipes, sabe? Eu acho que foi a mais equilibrada que teve de equipes, assim. Muito bom mesmo, né? E o combate foi muito legal, sabe? As eliminações da luta ali foram muito bem feitas. Demorou pra ter a primeira e quando teve ali, foi depois dos 16 minutos e o Braun Strowman eliminando ali o Ambrose. E aí o Braun Strowman parecia que ia eliminar todo mundo. Ele entrou, foi a vez dele e ninguém tirava ele. Depois que eliminou o Ambrose, ele ficou cerca de uns 5 minutos ali dominando, até que o James Ellsworth segura ali ele, né? Ele tinha levado um combo ali do Orton, do Bray Wyatt e do Shane, sendo quebrado na mesa. Só que ele ia conseguir voltar ainda depois dos 10 segundos. Só que o James Ellsworth segura ele debaixo do ringue ali. E o James Ellsworth, que tinha sido jobber, né, pra ele em um show do Raw naquele mesmo ano, quando o James fez sua estreia ali como lutador local. Aí ele acabou meio que se dando mal, né? Meio que o nosso querido James Ellsworth foi pego ali depois pelo Braun Strowman, mas conseguiu eliminar o Braun Strowman, né? Tá na conta dele. Depois o Kevin Owens acabou sendo eliminado de uma forma até que boba ali, utilizando a lista e não podia porque era desqualificação. O Randy Orton se distraiu, levou um RKO ali também. O Chris Jericho, perdão, se distraiu, levou um RKO do Randy Orton e foi eliminado. E aí acabou que sobrou o quê? Sobrou o Roman Reigns e sobrou o Seth Rollins, né? E a eliminação do Ambrose, vale sempre lembrar, é que ela aconteceu porque ele se desentendeu com o AJ Styles, do qual ele estava em rivalidade na época, né? E aí o Seth Rollins e o Roman Reigns, carregando o piano, conseguiram eliminar o Shane McMahon ainda no Spear que o Roman Reigns fez no ar ali. E assim, não foi contagem, era pra ser, só que aí o juiz disse ali que o Shane não podia continuar, foi nocauteado, algo assim. Nisso vem o Ambrose depois do momento da luta e se une ao Shield, né? Porque ele tava com raiva da AJ Styles e faz ali um triplo powerbomb na mesa dos comentaristas. E o Seth Rollins faz a contagem na AJ Styles, eliminando ali então o AJ Styles, né? E aí nisso sobra 2 contra 2. Seth Rollins tenta ali encarar o Bray Wyatt, acaba levando um RKO ali do Randy Orton. O Bray Wyatt vai pra contagem e elimina ele. Sobra o Roman Reigns contra a equipe da White Family ali e acabou que o Roman Reigns também não deu conta. Randy Orton na frente, levou um Spear na frente do Bray Wyatt e o Bray Wyatt fez um Sister Abigail e ganhou nele. Vitória do SmackDown, sobrou ainda 2 ali, mas foi muito equilibrado, muito bem construído, cheio de interferências, cheio de spots, cheio de fanservice. Foi legal, cara, foi muito bom. Acho que dessas aí que teve de Raw contra SmackDown recentes, foi a melhorzinha com certeza. E aí pra finalizar o vídeo de hoje, eu coloco aqui o Survivor Series de 2003. Eu fiquei muito na dúvida em qual colocar, mas resolvi colocar esse, porque esse tem uma coisa diferente dos outros que eu coloquei. Esse tem bastante sangue, tem mais assim agressividade do que os anteriores, né? Que foi do time Austin contra o time Bischoff, né? O Stone Cold era o time dele, só que ele não lutava, né? O detalhe é esse. O Stone Cold tinha aposentado no começo daquele ano dos rings, depois que ele perdeu pro The Rock. E o Bischoff ali, então, na época era gerente geral. E aí foi ter esse combate, então, ali depois. E os times ali, então, do Bischoff era Chris Jericho, Christian, Randy Orton, Scott Steiner e Mark Henry. Um time bom pra época, né? E aí o time do Austin tinha o Shawn Michaels, o Rob Van Dam, o Booker T, o Bubba Ray e o Devon. Colocaram a dupla aí dos Dudley Boys, que na época era uma dupla muito forte, né? Então a gente aí acabou que tendo essa luta. Foi uma boa luta. Eu ainda acho, assim, discutível se eu colocaria essa. É que as outras Survivor Series foram goleadas, né? E assim, eu não ia colocar uma goleada aqui, porque é um pouco sem graça. Então é melhor você colocar quando é um pouquinho mais disputado, né?
O Scott Steiner acabou sendo eliminado até que um pouco rápido ali pro Booker T durante a luta. E aí depois o próprio Booker T foi eliminado segundos depois pro Mark Henry ali durante a luta. O Mark Henry meio que também foi eliminado depois ali pelo Rob Van Dam dos Dudley Boys. E depois o Rob Van Dam foi eliminado pelo Randy Orton, tá vendo? Esse tipo de coisa que eu não gosto muito, sabe? Quando vai uma eliminação atrás da outra ali em segundos. Eu gosto quando, tipo, tem uma eliminação aqui, depois de vários minutos, depois outra depois de vários minutos, sabe? Senão fica manjado. Ah, esse fulano eliminou fulano, é porque ele é o próximo a ser eliminado. Aí depois quem que foi eliminado? O Devon Dudley, né? Foi eliminado ali pelo Chris Jericho. Aí depois o Bubba Ray Dudley, eliminado pelo Christian. E foi ficando assim. Aí no final sobrou lá os principais, né? O Christian, o Shawn Michaels, o Chris Jericho, Randy Orton. E aí foi a sequenciazinha, né? O Christian eliminado pelo Shawn Michaels. E depois a novidade foi que o Chris Jericho não eliminou o Shawn Michaels. O Chris Jericho também foi eliminado ali pelo próprio Shawn Michaels na sequência. O Shawn Michaels carregando o piano como é de costume. Mas no final então ali o Batista, claro, apareceu para interferir. E aí então o Batista interferindo atacou o Shawn Michaels. E aí o Randy Orton aproveitou e derrotou o Shawn Michaels de novo, né? Já tinha derrotado ali o nosso querido Shawn Michaels na final em 2005 com a ajuda do JBL, dessa vez com a ajuda do Batista. Randy Orton é o nome do Survivor Series, hein? O Randy Orton em Survivor Series vai muito bem, mas muito bem mesmo. O Roy esse ano que se cuide aí, porque tem um grande nome aí para colocar em sua equipe, né? Mas também eu coloco então aqui nessa lista essa grande luta.